E vamos trazer o balanço agora geral. Como é que ficou o resultado da eleição com a conclusão do primeiro turno? Os partidos de centro avançaram, ganharam as eleições municipais na maioria das cidades e também na maioria das capitais, deixando a extrema-direita de lado, deixando a esquerda de lado. Vamos ao mapa, então? O mapa traz para a gente como é que foi o desempenho dos partidos políticos. Você vai ver que os líderes são desse bloco de centro do espectro político no país. Está aí na tela o número de prefeituras por partidos no país, e no mapa ali você vê as cores de cada um. O PSD, o verde mais escuro, é quem lidera. É o PSD de Kassab, como já destacou aqui o Osmando. 891 prefeituras, inclusive prefeituras de capital importante, como Belo Horizonte e outras. MDB, 864, também um partido com grande número de prefeituras e em capitais importantes. Acabamos de falar de Belém e também de São Paulo, com Ricardo Nunes. Progressistas, 752, União Brasil, 591 prefeituras. E aí o PL, do ex-presidente Bolsonaro, com nomes mais radicais, que perdeu no Pará, que perdeu em Fortaleza, 517 prefeituras. O Republicano, 440, o PSB, partido do espectro de esquerda, de centro-esquerda, com melhor desempenho, 312 prefeituras, o PSDB, 276, o PT, 252 e outros 674. Está mais ou menos aí o patamar, panorama de como fica o Brasil depois das eleições. Agora a terceira via sai? É porque no processo eleitoral, em geral, se vai para a direita ou para a esquerda, não se vai para o centro. Lembra? Né? A terceira via falava muito na eleição que representaria essa figura. Eu acho que está o caminho aberto. Se há um impacto em 2026 dessas eleições, é esse aí, é de abrir uma terceira via. Nem bolsonarismo, nem Lula. Seria agora, um terceiro nome. O problema do centro parece ser um nome, né? Qual seria esse nome? Não, gente querendo tem muita, né? O próprio Arthur Lira está super alvoroçado depois das eleições, mas se bem que o Arthur Lira está muito mais para a extrema-direita do que para qualquer coisa. Mas se veste. E o Tarcísio, que já disse que não vai se filiar ao PL. Não vai para o extremismo, o Tarcísio é como o Chuchu. O Chuchu não é mais o Alckmin. O Tarcísio, o tempero que colocar, ele fica, né? Ele embala. Agora, mandando está acenando aí. Sim. Há um caminho... Alessio, já está o quê, Alessio? Confirma para mim, Aline. Já posso falar com a Alessio? Já? Já está o quê, Alessio? A Cíntia trouxe aqui, olha, surgiu a bola para o centro. Há nomes aí tentando se cacifar. Agora, o caminho vai ser de surgir uma candidatura do centro, ou da direita ou da esquerda, rumar para o centro e buscar alianças. Alessio? Olha, Ananias, eu acredito mais em um isolamento nesse primeiro momento do PL, até porque o atual chefe, eu diria aí, desse grupo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível. Esse movimento do Tarcísio, eu acho que ele vai acabar sendo repetido por vários outros líderes também. Eu acho que para pegar esse legado, essa história que Jair Bolsonaro construiu dentro do PL, essa ala mais radical, nenhum dos governadores, tanto de Goiás, tanto de São Paulo, do Rio de Janeiro, vai querer. Então eu acho que mais uma candidatura de centro, ou até mesmo de direita e não de extrema direita, pode acabar surgindo em oposição à candidatura de reeleição do presidente Lula. Eu vejo mais ainda uma polarização, embora não da mesma forma de 2022, mas ainda em dois campos. Obviamente vai ter mais candidaturas, vão ter mais candidaturas por outros partidos, mas acredito que vai se concentrar de fato em dois nomes. Se de fato Tarcísio for ser candidato, é Tarcísio contra Lula. Se for confirmada a tendência dele ser novamente candidato à reeleição. E outro ponto sobre o que eu estava falando sobre o Ceará, Ananias, eu acho que não liga nesse momento ainda a lanterna vermelha, mas a laranja com certeza já está aí acesa, porque a gente, mesmo em uma cidade do Nordeste, em uma disputa com um candidato do PT, do atual presidente, que esteve fazendo campanha por lá, em que tem o governador, que tem senador, que tem ministro, foi um candidato que tirou mais de 700 mil votos. Eu acho que foi uma vitória importante, positiva, tanto em Belém como em Fortaleza, para o PT, para o grupo do presidente Lula, no caso de Belém também, dentro desse grupo, mas é também um sinal de alerta, de que, olha, tem algo errado, a gente tem que se mexer, tem que ser feito algo,
Porque ainda que a gente tenha ganho, foi por muito pouco e não deveria ter sido dessa forma. Franci, o centro, na eleição de 2026, quem ganhar terá que ter o centro, conversar com o centro, compor com o centro, ou será o próprio centro que emanará um nome para disputar o pleito? Não será o centro, Ananias, tanto que o centro, nas eleições municipais, sempre acaba liderando o número de prefeituras conquistadas. No sistema, na eleição presidencial brasileira, historicamente, ela é muito marcada pelo personalismo político, que é uma figura, um líder político que é dominante em um determinado campo político. Então, o Lula é dominante nesse campo político da centro-esquerda e da esquerda. E ele foi eleito em 2022 se unindo ao centro, especialmente no segundo turno, nessa frente ampla, porque o centro não tem ali uma figura, um líder que represente esse personalismo político. Então, mesmo que ali nas prefeituras a população vote em um candidato de centro, ou de centro-direita, ou de centro-esquerda, ou do próprio centrão, ali no momento da disputa presidencial vai optar por uma figura que represente esse personalismo político de algum dos campos. Então, enquanto o centrão não tiver essa figura popular que agregue essa popularidade junto ao eleitorado, ele não vai conseguir alcançar a presidência da República, porque o que se tem hoje são nomes como Ronaldo Caiado, tem o nome do Tarcísio Gomes de Freitas, mas o Tarcísio só vai conseguir se viabilizar se ele for para a direita, se ele se ligar a esse apoio de Jair Bolsonaro. Então, o centrão em si não tem esse nome e, repetindo o que vem acontecendo nas eleições presidenciais anteriores, vai ficar realmente dividido entre esses dois campos políticos. Caiado que já disse que é candidato, independente de qualquer coisa, terá seu nome na disputa. Osmando. Olha, eu vejo que eu concordo em parte com a análise do Francis, de que o Centrão não tem ainda um nome de peso que possa capitanear uma liderança nacional e ser candidato a presidente da República. Concordo plenamente com isso, mas o que eu vejo é que o resultado dessa eleição mostra que venceu o Centrão, venceram os moderados, e houve uma repulsa aos extremistas. O episódio de São Paulo, que é bom a gente lembrar, da eleição e daquela aparição do Bolsonaro 3 dias antes da eleição ao lado do Nunes, e que o Nunes desdenhou da presença dele, se sentiu incomodado com aquela presença, é bem um sinal de que o próprio Tarcísio não quer repetir a linha agressiva, a baixaria praticada pelo Bolsonaro. Vejo que o Tarcísio teve uma vitória expressiva, mas ele ficou muito arranhado ontem, quando rasgou a máscara do moderado, da direita moderada, ao fazer aquela aparição na televisão, ligando o Boulos ao fato de que teria, por uma história que teria ocorrido em setembro, teria o PCC orientado o voto no bolo. Isso foi uma atitude extremamente covarde, irresponsável, leviana, condenada por todo mundo que tem um mínimo de bom senso. Eu vi os analistas políticos dos jornais, dos sites, todos sem exceção, condenando a atitude do Tarcísio de Freitas. Então, aquela máscara de moderado que era colocada para ele se distanciar da linguagem bolsonarista, caiu por terra ontem e mostra que Tarcísio de Freitas é uma repetição do Bolsonaro. Veja bem, nesse aspecto eu vejo que o Kassab passa a ser uma liderança forte como político dentro do Centrão, mais forte do que lideranças mais falastronas que a gente bem conhece, que vinham fazendo críticas
muito exacerbadas ao presidente Lula, a um combate sistemático ao PT, porque o Kassab se mostra um cara moderado, com uma habilidade de negociação muito forte e que é um exemplo que fica para nesta eleição. O Caiado está mais ou menos na linha do Kassab, se fortalece também muito. Então, dentro da direita, eu vejo que esses dois nomes podem ser interlocutores importantes numa futura eleição em 2026. De que forma isso enfraquece a busca de Bolsonaro para se tornar elegível, né, para retomar os direitos políticos na eleição de 2026?